Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a cada um dos senhores que estão aqui no nosso canal, no canal da ETEC. Enfim, hoje, com grande emoção, iniciemos esse mês maravilhoso, o mês do Agosto Dourado, o mês do qual iremos falar de algo tão importante em nossas vidas. Para dar início nesse talk show de hoje, convido para fazer parte da minha banca maravilhosa, os meus professores, os meus apresentadores. Professora Vânia. Olá, sejam todos bem-vindos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né, no nosso talk show. Maravilhoso isso. Obrigada. Professor HP. Estamos chegando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Tamo junto, galera. Vamos nessa com a gente aí nesse talk show maravilhoso da ETEC Cantos do Amanhecer em parceria com a ETEC Vila do Sol. Todo mundo junto e misturado. Vamos nessa. Obrigado, boa noite. E agora ele, o nosso professor aluno, não sei, professor Samuel. Olá, gente. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Eu tô muito ansioso aí, aguardando aí pelo que tem aí. Parece uma noite muito especial. Então, vamos lá, Henrico. Vamos lá. Muito obrigado a todos. Ela já está aí presente conosco. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ela, a enfermeira, a Cristiana Araújo. É isso? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Gostaríamos de ouvi-la um pouco mais, falar um pouquinho da sua experiência para nessa sabatina desta noite de hoje, deste mês tão importante. Boa tarde a todos. Eu sou Cristiana, enfermeira do Hospital São Paulo e do Centro Ana Abraão, né, da Universidade Federal de São Paulo. Espero contribuir no dia de hoje a esclarecer qualquer dúvida de vocês com relação ao mês, né, do Agosto Dourado, que estamos comemorando desde o comecinho e continuando até o final do mês. Vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência, né? Então, eu me formei na Faculdade de Enfermagem de São José do Rio Preto, né? Fiz pós-graduação no Hospital das Clínicas de São Paulo, em neonatologia, né? Trabalhei 20 anos na UTI neonatal do Hospital São Paulo e também em outros hospitais particulares, mas sempre focada na neonatologia. Sempre, né, gostei muito dessa área de aleitamento materno, né? E sempre quis focar um pouco mais nos meus estudos com relação ao aleitamento. Visto que dentro da área de neonatologia existem várias especialidades, e, portanto, né, atualmente estou trabalhando no Banco de Leite Humano, que pertence ao Hospital São Paulo, Universidade Federal, que é uma parceira, nós trabalhamos em parceria com a UTI neonatal, né, e tudo está relacionado aos bebês, às mães, né? Então, atualmente, nós fazemos um trabalho em conjunto, né? Dos bebês, da mãe, dos familiares, tentar entender um pouco qual é a demanda dessa família, a demanda desses bebês, focando sempre no aleitamento materno. Espero, né, conseguir responder todas as dúvidas de vocês. Estou aqui, né, à disposição. Muito obrigada pelo convite. Que é isso, muito obrigada, senhora, por ter aceitado. E vamos lá para a nossa rodada de perguntas. Enfim, vamos lá, professora Vânia. Vamos lá. Cristiana, né? Eu vou chamar assim, que acho que fica até mais fácil, né? Eu tenho uma pergunta aqui da nossa aluna Michele Cristina Dias dos Santos. Ela é do primeiro ADMI, do ADML, e ela fez uma pergunta aqui, mandando aqui para nós pelo chat, que será que a tendência para o futuro será os bebês consumirem uma espécie de leite produzido em laboratório? Ela diz porque a rotina da mãe tem sido cada vez mais difícil devido à logística, por conta do trabalho, ir para casa, né? Então, algumas mães não conseguem, então, fazer esse aleitamento.
Como é que a senhora vê essa questão? Sim, então, nós já estamos pensando nesse futuro, né? Nós temos pesquisadoras aqui no Centro Ana Abraão, inclusive eu sou uma delas também. Então, existem já alguns lugares, algumas faculdades que já têm um equipamento que chama liofilizador, que é um equipamento que faz a produção do leite humano em pó, né? Então, a professora Kelly Coca, né, que é a coordenadora aqui do nosso Centro Ana Abraão, ela está buscando isso, né? E a gente almeja muito, né, esse futuro, né? Nós temos esse objetivo, essa meta, uma das metas. No momento, nós estamos trabalhando com um equipamento novo também, o MIRIS, que é um equipamento que a professora Kelly conseguiu, né, através de uma pesquisa. Então, através desse equipamento, nós conseguimos ver toda a constituição do leite, não só a caloria, nós conseguimos ver também potássio, toda a composição do leite humano. E no futuro, né, a gente espera que chegue esse liofilizador, né, que está próximo a acontecer em breve. Espero trazer notícias, de repente, numa próxima reunião com vocês, para estar fazendo a liofilização do leite humano, né, pensando no leite em pó, visto que o problema que nós estamos tendo atualmente na UTI neonatal é que o leite humano, ele não pode ser aditivado com outros, né, por exemplo, com fórmulas, por exemplo, de qualquer marca, né? Então, aditivar o leite materno foi proibido. Então, nós não podemos simplesmente pegar um saquinho de aditivo, como a gente fazia há um tempo atrás, e colocar no leite materno, né, de alguma marca, Nestlé ou qualquer marca, e colocar no leite materno para aumentar a caloria desse leite. Então, isso nós não podemos fazer. Então, o que a gente pensa no futuro é usar o leite humano, leite humano em pó, para aditivar esse leite materno, para fazer com que ele tenha uma caloria melhor, porque muitos médicos, às vezes, eles entram com leite artificial né, como complemento para fortalecer essa criança, porque às vezes elas não ganham peso só com leite materno. Mesmo nós fazemos todo o trabalho de orientação para as mães, nós temos a nutricionista, a nutróloga, a médica que faz esse trabalho em estar fortalecendo, estar melhorando essa caloria do leite materno. Mesmo assim, às vezes a gente não consegue, pela demanda psicológica, às vezes da mãe, que tudo isso influencia, né, na caloria. Então, o futuro é aditivar o leite humano, sim, com aditivos. E com certeza, para a gente atender essa demanda dessas mulheres que no futuro talvez não consigam ficar, né, com o bebê até amamentar, ficar com o bebê até 6 meses de vida em aleitamento materno exclusivo. Entende? Perfeito. Então, a gente pensa assim nesse futuro com certeza. Atualmente, nós já temos essa demanda, né? Porque às vezes as mães ligam aqui no nosso serviço perguntando se nós podemos distribuir leite humano pasteurizado para elas em casa. Mas isso nós não podemos ainda, nós só distribuímos o leite humano pasteurizado para os bebês internados no hospital. Nós ainda não distribuímos para outros hospitais, embora poderíamos fazer isso se tivéssemos recursos humanos suficientes, né? Que recursos materiais, às vezes, geralmente nós temos, o que falta mesmo são os recursos humanos, entende? Perfeito. Legal. Professor HP? Muito bem, Cristiana, muito legal os seus esclarecimentos. De certa forma, você até já respondeu algumas perguntas dos nossos alunos, mas eu queria aproveitar o gancho, já que você está falando desse aspecto, né, desses aspectos do leite materno, eu vou aproveitar uma pergunta da aluna Patrícia Gonçalves Fernandes de Souza, aqui do primeiro módulo ADM, turma I, e eu queria, depois que você também complementasse a informação. Eu acho que seria legal você comentar o porquê da importância do aleitamento materno, e aí a pergunta dela é assim: o leite coletado no banco de leite pode causar reação no bebê por não ser da mãe biológica? Então, fala um pouco para a gente sobre, primeiro, a importância do aleitamento materno e também a importância da doação do leite materno. Como é que funciona isso? Explica para a gente, por favor. Sim. Obrigado. Okay. Então, nós temos dois eventos super importantes em prol do aleitamento materno, que é Agosto Dourado, né, que nós comemoramos o mês todo, todos os bancos de leite comemoram esse mês, com o objetivo de estar fortalecendo a importância do aleitamento materno.
E nós temos também, dia 19 de maio, que é uma semana, né, que nós comemoramos a Semana da Doadora, que é uma semana também super importante que nós realizamos comemorações, incentivo, entregamos certificados, lembrancinhas. Então, nós fazemos todo um movimento aqui no hospital, não só nós, todos os bancos de leite fazem esse movimento, essa comemoração, né? Então, em maio, focando a doadora, e agora, em agosto, focando o aleitamento materno, ou seja, todas as mães, né, que estão em aleitamento materno, inclusive as doadoras que estão em aleitamento, estão doando o seu próprio leite. Então, a importância do aleitamento materno, nós idealizamos que esse aleitamento materno seja exclusivo até 6 meses. Então, nós estamos sempre trabalhando, é um trabalho de formiguinha, como a gente fala, para toda a equipe, que às vezes, muitas equipes da saúde, eles não focam muito a nutrição do recém-nascido, eles focam a doença, a parte respiratória, cardíaca, então eles não focam muito a nutrição do recém-nascido. Então, o nosso trabalho do Banco de Leite é isso, é não só captar leite humano, também incentivar o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade. Então, por exemplo, nós temos um posto de coleta de leite humano dentro do hospital, lá nós atendemos as mães dos bebês internados, tanto na UTI neonatal quanto qualquer unidade pediátrica. Então, UTI neonatal, UTI pediátrica, pronto-socorro pediátrico, todas as unidades que nós temos no Hospital São Paulo também, a cirurgia pediátrica e a DIP, que é onde nós estamos, né, o hospital está concentrando as crianças COVID positivo. Né? Então, nossa equipe do posto de coleta, nós vamos até essas mães, através de interconsulta, né, os profissionais das outras unidades solicitam o nosso atendimento, então, nós somos em 2 enfermeiras atualmente, nós vamos até a unidade fazer essa orientação para a mãe, incentivar que ela precisa ir no posto de coleta 4 vezes ao dia, para a gente garantir o leite humano cru, porque se ela vai 4 vezes, visto que o leite humano cru dura 12 horas, né? Então, a gente peça que ela vá no período da manhã, no período da tarde, para a gente garantir esse leite humano cru no período de 24 horas. Então, essa mãe tem como oferecer esse leite materno por 24 horas sem precisar entrar com leite artificial. Então, a gente está sempre incentivando esse aleitamento. Às vezes, a mãe, por algum motivo, precisou ir para a UTI adulto e a criança está na UTI neonatal. E às vezes esse bebê não está em condição ainda no momento de iniciar o aleitamento materno, visto que ele é prematuro. Então, nós vamos até a mãe, nós incentivamos ela a ir para o posto. Se ela não pode ir para o posto de coleta, nós vamos até o leito, na beira do leito, fazer a massagem, orientar a equipe que às vezes não tem conhecimento sobre o aleitamento materno, orientar como essa equipe vai fazer no período noturno, por exemplo, na nossa ausência, que nós só trabalhamos, né, no período vespertino, diurno, tarde, manhã. Então, a gente faz todo esse trabalho de incentivo ao aleitamento. Também, nós estamos trabalhando também há um tempo já com os funcionários do hospital. Então, os funcionários que trabalham, funcionários, alunos, residentes, eles podem tirar o leite num posto de coleta e levar para o seu próprio filho. Então, às vezes, infelizmente, não são todos os funcionários que conseguem 6 meses de licença maternidade. Nós vimos isso em algumas empresas também fora da rede do hospital, né? Então, nós atendemos essas mães que, às vezes, precisam retornar com 4 meses. Então, ela pode ir no posto de coleta, extrair o seu leite materno e levar para o seu próprio filho em casa, para quem estiver cuidando do seu filho, e não precisar entrar com leite artificial, receber o leite materno. E tudo isso porque a gente sabe que o leite materno, tudo isso que eu estou falando para vocês é mais ou menos o que a gente fala diariamente, para sempre, né? Então, é sempre a mesma fala. O leite materno, ele tem anticorpos para o bebê, ele garante a qualidade de vida. Não que o leite artificial não garanta a qualidade de vida, mas o leite artificial não tem algumas substâncias que o leite materno tem, como os anticorpos. A parte do vínculo também, então, para a criança é importante esse vínculo materno, essa presença da mãe. Então, a forma dessa mãe estar extraindo esse leite, a gente sempre fala para as mães que faz bem não só para o bebê, faz bem para ela também, né? Então, faz bem para a saúde física e mental dela, visto que uma vez que ela começa a extrair esse leite, né, começa a fazer o estímulo da mama, ela ajuda na contração uterina, por exemplo, é um dos exemplos, né, que faz com que ajude na saúde da mulher, também para o psicológico dela, para saber que ela está conseguindo, mesmo ela não podendo estar com o seu filho que está internado na UTI, mas de alguma forma ela está conseguindo
fazer o máximo dela de estar extraindo esse leite, e a gente está conseguindo administrar os anticorpos dessa mãe, por exemplo, né, via sonda ou enteral, né, para esse bebê. Então, tudo isso é um trabalho que a gente faz todo dia e casa a casa, né? Cada mãe tem uma demanda e a gente está sempre trabalhando e fazendo um planejamento individual para cada mãe. Perfeito. Não sei se eu respondi tudo. Falei. Respondeu. Todas as questões. Já foi até abrangendo outras perguntas aqui que a gente está pegando dos alunos. Muito legal. Okay. Muito obrigado. Imagina. Acho que é a vez do Henrico. Ou do Samuel. Okay. Olha, o Samuel. Eu ia deixar o Henrico, mas tá tudo certo. Eu falei assim, nossa, olha, já vou passar na frente do aluno. Não, é que eu ia passar a palavra para o Henrico direcioná-la para o Samuel. É isso. Tá tudo certo. É porque a gente não combinou nada, né? Então, fica assim. Direciona, Henrico, direciona. Vamos lá. Pode ser, Samuel. Cristiana, eu achei muito interessante uma parte que você falou, né? Que quando a mãe vai, ela precisa de manhã, tarde e noite, você precisa preparar a equipe e tudo mais, né? Eu acredito que é uma parte que convencer, talvez, a pessoa fazer essa doação já é um trabalho. Entendeu? Promover uma campanha para isso também é. O aluno Lucas dos Santos Mendes, do primeiro A, ele pergunta se existe algum empecilho para a doação do leite materno. E temos uma outra pergunta também, que dá para a gente linkar, que é da Carolina Vieira Domingues, que pergunta, mulheres que com leite excedente pode amamentar outros bebês? Então, eu acabei me lembrando agora de uma outra pergunta que eu acho que o Henrico fez e eu não respondi. Que nem, por exemplo, se existe algum risco biológico, certo? O Henrico perguntou. Eu precisava estar anotando aqui todas as questões para estar lembrando de tudo. Então, só voltando um pouco sobre o Henrico, risco biológico, assim, sempre quando as doadoras são o quê? São mães, né? São nutrizes que estão em aleitamento materno exclusivo. E tem esse leite excedente. Então, sempre quando uma doadora liga aqui no nosso banco, através do nosso link, ou liga, ou manda e-mail, a gente sempre questiona, você está amamentando o seu filho? Porque já teve algumas situações que as mães ligavam aqui e falavam, eu estou amamentando, só que ele precisou entrar com complemento porque ele é prematuro e meu leite não tem caloria suficiente para ele, por isso que eu vou doar o leite excedente. Não. Então, esse leite excedente, ela vai oferecer para o filho dela como um complemento. Então, ela vai oferecer um seio e o outro seio ela vai extrair o leite e vai oferecer o leite dela como então ela não vai doar esse leite. Então, a doadora é aquela que amamenta exclusivo, né, de 3 em 3 horas ou de uma hora, depende de cada criança, livre demanda, certo? E aí, essa mãe produz um leite excedente que o bebê não está precisando, porque ele está engordando já o suficiente, aí esse leite excedente, ela doa, né? Então, existem algumas mães que produzem excesso de leite pela própria fisiologia dela genética, outras produzem excesso de leite porque elas estimulam em excesso. Então, se uma mãe amamenta e ainda usa a bomba elétrica, se ela coloca o bebê no peito, mais a bomba elétrica, o organismo vai entender que tem 2 crianças ali, o bebê e mais a bomba elétrica. Então, o organismo vai produzir 2 vezes, porque a produção de leite é de acordo com o estímulo que essa mãe está fazendo. Então, se ela estimular 2 vezes ao dia, ela vai produzir 2 vezes. Se ela estimular de 2 em 2 horas, 4 vezes, tudo depende do estímulo dela. Então, tem muitas mães doadoras que às vezes doam leite até a criança, o filho já tem 3 anos, ela ainda continua, já entrou em introdução alimentar com 6 meses de idade, e ela continua doando, né? Às vezes nós temos até que fazer um trabalho psicológico para essas mães, porque elas não conseguem parar de doar, que vira um vício, né? Porque elas gostam tanto, elas se sentem tão bem psicologicamente em fazer isso, que elas não querem parar de doar mais, né? E assim, sobre risco biológico, nós coletamos esses leites doados, nós coletamos exames de sangue desses leites, e nós fazemos a cultura desse leite. Então, não é simplesmente algumas pessoas que falam, eu vou doar leite, tá, pensa que o leite vai chegar aqui e já vai entrar direto, né, no Natal já vai vir a sonda, né, do bebê. Mas não, esse leite primeiro é colhido cultura desse leite, é passado por um processo, um planejamento, então existe um trabalho muito grande atrás disso, por trás disso,
né, e que as doadoras respeitam, as doadoras que leem sobre o assunto, elas respeitam isso, diferente de, né, as pessoas que não sabem o nosso trabalho, né, desconhecem, eu entendo, porque é um trabalho que ainda não é tão divulgado, que deveria ser mais divulgado na mídia, visto que o Ministério da Saúde, né, preconiza aleitamento materno exclusivo até 6 meses, então, né, deveria ser mais divulgado. Então, esse risco biológico não é para ter, porque nós coletamos, né, cultura, exame de sangue da mãe, se tiver qualquer intercorrência, né, qualquer positividade com relação aos exames de sangue ou a cultura, esse leite não é enviado para o bebê, né, mas risco biológico às vezes pode acontecer na manipulação, né, durante outros meios, não só, né, não é para acontecer durante o processo. É que assim, Cristiana, a pergunta, na verdade, né, eu estou tomando a vez aqui do Samuel, desculpa, Samuel, mas é que assim, a pergunta era se corre o risco, e você, pelo que eu entendi, já respondeu que não, se corre o risco de um bebê sofrer reação por receber um leite que não é da mãe biológica. Não. Ah, legal. Como você explicou, esse leite, ele passa primeiro por uma... como é que você chama mesmo? Por um processo de pasteurização. Pasteurização. Isso, pasteurização, que é um processo que é realizado com leite artificial mesmo. Não sei se vocês, na padaria, por exemplo, tem uns leites pasteurizados, que as nutricionistas consideram o melhor leite, né? O pasteurizado, e não aquele de caixinha que nós compramos no supermercado. Porque o leite que vende na padaria ou no supermercado, aquele que fica na geladeira, que está escrito lá, leite pasteurizado, né, que é do animal, pasteurizado, é o melhor leite. Tanto é que aquele leite, a validade dele é até melhor do que esses de caixinha, porque eles não sofrem esse processo todo de indústria, né, que fornece o leite artificial. Né? Então, todo leite que vocês recebem de doação, na verdade, ele é testado primeiro? Sim, antes de ser... Com certeza, sim. Boa, com certeza. Legal. Obrigado. Mas agora sobre o Samuel, desculpa, se você puder... Repete aí, Samuel. Não, as questões. Eu tinha feito a primeira pergunta, né, que era da Caroline, que já foi respondida, que mulheres com leite excedentes podem amamentar outros, e a do Lucas, que se existe algum empecilho para a doação de leite materno. Então, um dos empecilhos são, como basicamente faz o mesmo assunto, um dos empecilhos seria o exame de sangue. Então, nós coletamos exames de sangue hepatite B, né, nós solicitamos para a doadora hepatite B, C, Chagas, sífilis, HIV e HTLV 1 e 2, que é um tipo de HIV que muitas pessoas desconhecem. Enfim, é uma infecção sistêmica, né, que chama HTLV 1 e 2. Então, a partir do momento que der positivo algum desses exames, nós já entramos em contato com a doadora e orientamos ela a procurar um médico, um ginecologista, para estar orientando ela sobre essa positividade. E aí, infelizmente, ela não pode ser doadora. Outro empecilho são quando as mães tomam algum tipo de medicação. Então, a gente sempre pergunta se ela toma alguma medicação, e aí existe um site, que é o site que geralmente nós consultamos, é um site internacional que chama Elactância, e também o próprio site do Ministério da Saúde, lá tem descrito todas as medicações que contraindicam o aleitamento materno. Então, um exemplo para vocês, geralmente as medicações distúrbios, né, para distúrbios neurológicos, né? Então, por exemplo, fluoxetine, medicamentos para ansiedade em geral, né? Então, desvenlafaxina, então são alguns medicamentos que nós não podemos aceitar o leite dessas doadoras. E aí nós explicamos isso para elas entendem perfeitamente, mas não são contraindicados para o aleitamento, mas sim para doação só, porque as doadoras elas precisam ser saudáveis, entre aspas, né? Saudáveis são pessoas que não tomam nenhum remédio. Depende do remédio, né? Por exemplo, de pirona, eu digo assim, alguns remédios que essas doadoras que utilizam remédios que contraindicam o aleitamento, elas não podem doar o leite. Não são consideradas saudáveis. Entende? Legal. Muito bem. Eu fiquei com uma dúvida. Eu já falo que eu não sou da área da saúde. Eu sou muito ogro em relação a isso, eu sou da área da tecnologia. A gente sabe sobre doações de sangue, que tem essas triagens certinhas, né? Sobre
coisas transmissíveis e etc. No caso de uma mãe que vai fazer alguma parte de aleitamento, é diagnosticada com alguma coisa voltada com alguma doença no sangue, pode transmitir? Então, por exemplo, a mãe HIV é a única que não pode amamentar seu filho. A mãe hepatite B pode, sífilis, tudo bem, Chagas, tudo bem. Agora, hepatite C, só HIV que é contraindicado. Agora, mesmo que ela tomar algum remédio para ansiedade, pode amamentar sim, né? Então, sempre quando nós atendemos as mães no hospital que estão em aleitamento, nós sempre fazemos uma busca ativa no prontuário dela para saber como foi esse pré-natal, quais foram os exames que elas fizeram. Então, nós vamos sempre focadas no HIV. Deu positivo, esse aleitamento é contraindicado. Agora, as outras doenças não são contraindicadas. Ela pode amamentar sim, ela só não pode doar. Hepatite C, ela pode continuar amamentando, só que nós precisamos entregar um termo de consentimento para essa mãe, para ela assinar, porque nós precisamos orientá-la que hepatite C não é transmitida via leite. Só que, se ela tiver alguma lesão no mamilo dela, ela vai transmitir hepatite C para o seu bebê. Então, se o seu bebê nasceu sem hepatite C, ela pode transmitir através do aleitamento materno se ela tiver alguma lesão no mamilo. E aí mas é risco-benefício, né? O aleitamento é muito importante mesmo, ela transmitindo hepatite C para o bebê, mas vai da opção dela, né? Ela que decide se ela quer continuar ou não o aleitamento. Mas ela precisa saber dessa informação. Legal. Interessante. Muito, muito interessante mesmo, né? Várias informações, né, que está trazendo para nós e para os nossos alunos e para quem também está nos assistindo aí. Só deixando o registro novamente que este programa, especialmente de hoje, esse programa tão especial, falando deste mês tão maravilhoso, que é Agosto Dourado, que é em parceria também com a ETEC Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer, e também com a ETEC do Jardim Ângela, extensão Vila do Sol, com o nosso coordenador HP presente aqui hoje. Vamos lá, deixamos os registros e vamos para a pergunta aqui. Se deixar, eu não faço perguntas, vocês perceberam, né? Então, deixa eu aqui rapidinho. Gente, deixa eu fazer uma pergunta que se eu já sabe que todo mundo sabe que eu como bola, né? Mas vamos lá. A aluna aqui, Caroline Vieira Domingos, ela perguntou quando começou este mês, né, para falar dessa importância, não é, Cristina? Como que começou esse mês para falar disso, de uma coisa tão importante, que é a vida, né, o leite, né, o primeiro, né, se eu estiver errado aí, me corrijam, eu também não sou aquele expert, não, mas é o primeiro ali, alimento do feto, né, após sair da barriga da mãe, enfim. Como que começou tudo isso, para falar que este mês é o mês da amamentação? Então, a Semana do Agosto Dourado é comemorada desde quando se começou, não sei exatamente o ano para informar para vocês agora, mas a Semana do Aleitamento do Agosto Dourado iniciou desde quando se começou a entender a importância do aleitamento, quando começou as primeiras pessoas que começaram a estudar, os pesquisadores começaram a estudar sobre como o aleitamento materno, né, através de pesquisas, né, as evidências trouxeram que o aleitamento materno é super importante para a saúde mental e física do recém-nascido, em todos os sentidos, né? Da mãe também, da puérpera, da nutriz. E aí iniciou, a partir dos bancos de leite que foram surgindo, porque teve um tempo em que as indústrias entraram. Na verdade, o aleitamento materno começou, né, desde o tempo dos indígenas, do século passado, século XV, XVI, e aí, a partir de então, começaram a chegar as indústrias no século XIX, né, 18, 19, começaram a vir as indústrias de fabricação dos leites artificiais, e aí o aleitamento materno deixou de ser tão importante. Então, o aleitamento materno naquela época era para as pessoas de classe social baixa, né, que não tinha condições de comprar leite artificial. E isso, com o tempo, foi mudando depois também, né? No século XX, XXI, começaram a retornar esse pensamento, né? As pesquisas, os pesquisadores
começaram a entender como o leite materno é importante para a saúde física e mental do recém-nascido, das mães. Então, começou-se, atualmente, o leite, a amamentação não é mais das pessoas de classe social baixa, pelo contrário, mudou um pouco, até que as doadoras, a maioria delas são de classe média alta, as doadoras, porque elas sabem, elas estudaram, elas sabem como é importante o aleitamento materno, a constituição do leite materno é muito melhor do que o leite artificial para os bebês, e também para a saúde física delas, visto que extraindo mexe com todo o hormônio, produção de hormônio da nutrição, quando ela está fazendo esse processo. Então, surgiu, né, com os bancos de leite, que iniciaram em torno do século XIX e XX, começaram a ter os bancos de leite em todo o mundo, né? E aqui no Brasil mesmo, banco de leite nós temos vários bancos de leite, mas ainda existem vários hospitais que só tem posto de coleta, não tem banco de leite. Mas esses locais entram em contato com a gente, porque eles querem sim ter banco de leite, porque o posto de coleta é só para coletar o leite. O banco de leite, além de coletar, ele faz essa pasteurização e depois devolve esse leite pasteurizado, né, para essas crianças internadas. Então, o Agosto Dourado iniciou mesmo junto com o surgimento dos bancos de leites, que eles começaram a entender essa importância de trazer para a mídia a importância do leite materno, né, e tentar tirar um pouco a indústria farmacêutica de estar focando na venda, no comércio de leite artificial. Porque muitas mães, às vezes, nem podem comprar o leite artificial e elas têm ali o leite materno, que é um leite natural, né, que ela tem esse leite, ela vai comprar o leite artificial, porque às vezes ela pensa, muitas pessoas ainda acham que o leite artificial é melhor que o materno. Então, não, eu não vou dar o meu materno, eu vou dar o artificial, porque eu vou comprar, né, porque ele é melhor, com certeza, para o meu filho. Mas as coisas naturais, hoje em dia, não só o leite. Hoje em dia tem estudos de várias... os nutricionistas têm estudado muito sobre a comida natural, é bem melhor do que a industrializada. Então, nesse sentido, os bancos de leite fizeram esse movimento para estar sempre comemorando Agosto Dourado todo ano, como tem o mês da prematuridade, como tem o mês do câncer de mama, o mês do câncer de próstata, agora tem o Agosto Dourado, né, que surgiu através dos bancos de leite para estar mobilizando a mídia a entender que o leite materno é melhor, com certeza, do que o artificial. Rapidamente, antes de eu passar a palavra para a professora Vânia, só uma pergunta também, né, fugindo um pouquinho dos alunos, uma curiosidade minha, que até a senhora colocou, da mídia, né, tão importância do Ministério da Saúde, né, enfim, fazer uma campanha nacional com incentivo, né, no que a senhora está nos falando hoje, né, e falando para os nossos alunos. O que a senhora vê ao longo da sua carreira, essa falta desse incentivo? Até desculpa mesmo da minha ignorância, eu não ouço muito falar na mídia sobre esse mês específico, né? E eu queria já deixar o registro que sempre, o mês, no ano passado, né, que a nossa aluna Amanda Molica, que ela trouxe para nós do Cantos este mês, porque eu sempre trabalhei, como a senhora mesmo ressaltou agora, dos outros meses, né? Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Que a gente terminava ali com a paleta de cores. E a senhora, né? E o ano passado, a aluna trouxe, porque ela é mãe, e trouxe essa demanda para nós, aqui da ETEC. E a senhora trouxe muito bem, falou, né, até o momento, explanou de uma forma tão simples e objetiva que nossos alunos e nós aqui, professores, estamos, assim, impressionados. Então, a dúvida e a pergunta, enfim, o meu posicionamento referente a isso, por que o Ministério da Saúde, né, atual, ou, enfim, não trabalham isso, né, a publicidade da importância, né, e aí, linkando tudo isso, com a importância do leite materno na vida adulta, né? Na vida deste ser que é importante. Sim. É triste, né? O Ministério da Saúde, ele preconiza aleitamento materno exclusivo até 6 meses e até 2 anos, né, além da introdução alimentar também. Só que, por exemplo, as mães, às vezes, não conseguem cumprir esse aleitamento materno exclusivo até 6 meses, porque as próprias empresas, a indústria, não oferece a licença maternidade até 6 meses
né? Então fica difícil mesmo. Então muitas mães se sentem desestimuladas, porque elas precisam retornar ao trabalho. Às vezes, muitas mães não conseguem nem 4 meses, que é o mínimo, né, de licença maternidade, porque muitas são autônomas, muitas atualmente agora com a pandemia até piorou, porque estão em home office, e aí trabalhar e amamentar ao mesmo tempo ali fica difícil, o psicológico, muita tensão, né, porque o psicológico com certeza influencia nessa produção de leite, nós percebemos isso na prática, as mães que estão com o bebê internados, elas de um dia para o outro, dependendo do dia que ela está, onde ela produz, onde ela não produz, então o psicológico com certeza influencia, porque sim, de acordo com o bem-estar dessa criança, essa mãe vai estar com, né, ela vai estar bem se o bebê estiver bem, né, senão ela já tem essa alteração no psicológico e na produção. Então, o nosso trabalho é um trabalho difícil também, parece que você está sempre indo contra o que as pessoas, né, valorizam como prioridade, né? Então, no nosso dia a dia, eu como enfermeira, né, a gente briga muito, porque nós recebemos e-mails e mensagens do tipo, agora eu não tenho tempo para ver isso, será que você pode levar o leite que essa mãe extraiu lá no andar de baixo, porque essa mãe não pode deambular, ou porque não quer deixar o filho sozinho, aí a gente escuta os profissionais, eu não posso, azar é dela, se ela não quer descer, se ela não quer amamentar, o problema é dela, mas as pessoas não têm essa empatia de entender que essa mãe tem medo de deixar, às vezes, o filho sozinho ali na enfermaria para ir lá no andar de baixo e levar o leite. Então, infelizmente, os nossos próprios colegas de trabalho são poucos que incentivam o aleitamento materno, né? Então, nós fazemos reuniões, assim, com algumas pessoas que entendem a importância do aleitamento, né, no hospital, mas nós percebemos isso no dia a dia, né? Então, por exemplo, muitos equipamentos que às vezes quebram aqui no nosso serviço, a gente pede apoio da engenharia do hospital para estar consertando esses equipamentos, mas sempre o nosso serviço não é prioridade. Ontem mesmo, né? Eu tive que conversar com o pessoal da engenharia para eles entenderem que eu sei que o hemocentro é prioridade, porque um paciente não pode ficar sem sangue, né? Porque ele pode morrer sem a transfusão sanguínea, mas os bebês, tem muitos bebês que não podem receber leite artificial porque eles não conseguem digerir esse leite artificial. E sem o leite materno, eles podem até morrer, né? Sem esse leite materno pasteurizado. Então, o nosso serviço é considerado hoje, sim, essencial pelo Ministério da Saúde, mas às vezes pelas entidades, algumas entidades não consideram ainda como essencial. Mas a mídia tem feito um movimento, sim. Ontem mesmo eu vi uma reportagem na Gazeta, eu já vi na Globo, né, esse mês, nós já vimos, sim, algumas reportagens na mídia já, tem essa reportagem na mídia, mas deveria ser mais intenso, com certeza, partindo do Ministério da Saúde. Mas tem, sim, essa divulgação atualmente. Acredito que no século XIX e XX ainda não tinha no século XIX ainda não tinha essa divulgação, mas tem tido um movimento, sim, ainda embora pouco, mas tem tido, sim, na mídia. Deveria ser feito mais vezes, né? Mas geralmente eles passam, por exemplo, uma vez por semana, uma vez ao dia, deveria ser mais intenso. Obrigada, é verdade. Professora Vânia? Vamos lá. Eu vou aproveitar aí o gancho, né, de toda essa explicação, acho que ficou bem bacana mesmo, viu? Parabéns. E eu queria aproveitar para fazer 2 perguntas, né? Da nossa aluna Lauane Souza dos Anjos, por que algumas mulheres não conseguem produzir o leite materno? E da Isabela, que fala também, né, falando aqui de quais dicas, né, que você dá para as mães que voltam, né, logo em seguida desse período da amamentação, que elas voltam para o trabalho, né? Eu acho que você já até comentou um pouquinho, mas acho que vale a pena a gente ressaltar aí para esse aspecto, tá bom? Tá bom. Bom, então, respondendo a primeira pergunta, as mães, elas podem, sim, estimular essa produção através do estímulo, né? Então, a gente sempre orienta as mães, quanto mais você estimular, mais você vai produzir. Então, às vezes, elas, né, como nós escutamos ainda frases frases antigas, né? Por exemplo, o meu leite é fraco, né? Algumas nossas avós, nossas tataravós, bisavós, às vezes a gente pergunta, né? Você não amamentou seu filho? Não, meu leite era fraco. Ou então você escuta,
Não, meu bico, meu filho não gostava do meu bico, o bico do meu seio, mamilo, né? Que a gente fala mamilo, né? Então, a gente sempre brinca. Hoje em dia, tem, né, nós classificamos os mamilos, né, de 4 tipos, né? Então, protruso, semi-protruso, o pseudo invertido, mas mesmo invertido, que é o mais difícil do bebê pegar, nós fazemos um trabalho aqui no nosso ambulatório com esse bebê para ensinar ele a pegar esse mamilo invertido. Né? Então, não é impossível, né? Temos casos, sim, de bebês que conseguiram fazer essa pega no seio materno com mamilo invertido. Então, nós fazemos de tudo para o leitamento materno dar certo. Fazemos translactação, quando o bebê recebe leite materno e precisa ainda do artificial, porque ele ainda não está conseguindo ganhar peso com esse leite materno, nós fazemos a translactação, colocamos o bebê no seio materno e a sonda ao mesmo tempo conectada na mamadeira. Tudo isso para evitar bico artificial, porque a gente sabe que o bico artificial, mamadeira, chupeta, pode haver confusão de bico. Não são todos os bebês que fazem confusão de bico, mas na prática nós vemos que a maioria faz essa confusão. Então, uma vez que deu uma mamadeira, pode ser que ele não queira mais o seio materno, porque eles são muito espertos, os bebês, né? Eles sabem que a mamadeira é só morder que o leite sai. E a mama, ele tem que fazer todo aquele movimento mandibular, maxilar, queixo, para fazer aquela extração. Então, fica mais difícil para eles são muito espertos, né? Então, a gente faz de tudo aqui para tirar o bico artificial para não ter essa confusão, né, para o bebê. Agora, dicas para as mães terem leite, uma das dicas, são várias dicas, né? Então, por exemplo, procurar as funcionárias que retornam ao trabalho, procurar um posto de coleta no seu ambiente de trabalho, ou se não tiver esse posto de coleta, existem lugares que, se no ambiente de trabalho dela não tiver esse posto de coleta de leite humano, que geralmente tem dentro dos hospitais, né? Então, são pessoas que não trabalham em hospitais, então, procurar lojas, existem aqui em São Paulo, por exemplo, existem lojas que vendem ou que alugam bombas elétricas, né, ou bomba manual, que é um pouco mais em conta, e aí essa nutriz, ela pode levar no ambiente de trabalho dela, e nós do Banco de Leite, nós orientamos isso, tanto por telefone como por consulta online. Atualmente nós estamos realizando, com a pandemia, nós aprendemos a fazer consultas online, então se alguma nutriz, né, entrar em contato com vocês, se tiver alguma dúvida, como que eu vou fazer agora? Eu vou retornar ao trabalho, vou ter que desmamar? Não, né? Geralmente, se tiver que retornar ao trabalho antes de 6 meses, antes da introdução alimentar, nós do banco nós orientamos a fazer esse tipo de, né, seria uma dica, né? Então, alugar essa bomba ou comprar um manual ou tirar com a própria mão mesmo, se não tiver condições de comprar, nós ensinamos como fazer a extração de leite manual, né? E aí, no ambiente de trabalho, ela faz isso. Hoje em dia, nós orientamos a colocar o leite no frasco de vidro com tampa de plástico. Até a empresa Sabesp tem feito muitas doações para nós, tem nos ajudado muito em doações de frasco de vidro com tampa de plástico, para a gente, nós fornecemos essas mães, porque aí ela consegue fazer isso no trabalho e levar para o próprio filho. E quando é para o próprio filho, não precisa ser pasteurizado. Não precisa ser pasteurizado, porque dura 12 horas congelado esse leite, né? Quer dizer, desculpa, dura 15 dias congelado, 12 horas na geladeira. Então, se no ambiente de trabalho dela não tiver freezer, ou o congelador tiver algum problema, então ela tem 12 horas para oferecer esse leite que ela extraiu no trabalho, ou então, se tiver um congelador ou freezer, ela pode oferecer esse leite 15 dias. Então, tem toda a orientação de transporte também, como que ela vai transportar esse leite, que precisa ser em bolsas térmicas, com gelo. Então, toda essa orientação nós fazemos aqui no banco. Posso depois até fornecer o contato para vocês do nosso WhatsApp, que nós agendamos agora as consultas via WhatsApp, temos toda essa organização, e então tem sim como ela continuar amamentando depois que ela retornou ao trabalho. A outra pergunta seria quais são os empecilhos, né, que ela... Então, seria isso, na verdade não é que ela não tem leite, falta estímulo. Então, se ela está estimulando, voltou a trabalhar, agora não está mais amamentando, né, no período de trabalho, então se ela volta a trabalhar, vai trabalhar 8 horas por dia, nessas 8 horas que o bebê for ficar em casa, ele vai receber o leite que ela extraiu e levou para ele, ou artificial, se ela não tiver, né, mas se ela fizer esse mesmo movimento no trabalho, continuar massageando e extraindo leite de 3 em 3, ou se ela não conseguir de 3 em 3, 2 vezes ao dia, pelo menos na hora do café, lá no ambiente de trabalho, ela faz isso, ela consegue levar pelo menos 2 vezes e garantir pelo menos que o bebê dela consiga receber, né, o leite, o que ela conseguir, né, porque a gente sabe que toda mãe faz o que pode, faz o máximo que ela pode, né, então a gente faz na medida do possível, mais ou menos isso. Perfeito, obrigada. Nada.
HP? Vamos lá, eu vou aproveitar que a professora Vânia fez 2 perguntas e eu também acabei selecionando aqui 2 perguntas de 2 alunas. A gente tem da Ana Paula Santos Ribeiro, ela pergunta o seguinte: tomar ou comer derivados de leite ajuda na produção do leite materno? E aí a segunda pergunta é da Denise Alves dos Santos, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Ela diz o seguinte: a avaliação do freio lingual do bebê é obrigatória? Estou aprendendo isso, nunca tinha ouvido falar, hein? Então, primeira pergunta da Ana Paula: tomar ou comer derivados de leite ajuda na produção do leite materno? E segundo, da Denise Alves dos Santos, avaliação do freio lingual do bebê é obrigatória? Ok, então, respondendo a primeira pergunta, então, sobre derivados de leite, não temos nenhuma evidência que fale, assim, é proibido comer embutidos como salsicha, né, chocolate, outras comidas industrializadas, ou, vamos comer canjica, né, derivados de milho, né, cuscuz. Hoje mesmo, lá no nosso trabalho, nós ouvimos que o cuscuz aumenta a produção de leite. Eu nunca ouvi falar, mas enfim, é derivado do milho, né? A mãe falou, mas é o milho, a canjica, é tudo igual, bolo de milho. Enfim, para essa mãe, ela disse que o leite dela aumentou a produção, mas a gente acredita muito que é um pouco mais psicológico, porque evidência mesmo não tem suficiente para né, que fale que realmente aumenta a produção esses alimentos. Tanto que algumas mães chegam aqui também no ambulatório dizendo que meu bebê está com cólica, acho que é porque eu comi salsicha ontem. E aí a gente sempre orienta elas, olha, não tem nenhuma evidência, né, que comprove isso, mas se você percebe que toda vez que você come salsicha, seu bebê chora, então não coma mais. Então a gente sempre orienta nesse sentido. Se você percebe que a canjica aumenta a sua produção de leite, então continua comendo, né? Então a gente não pode falar, nós não orientamos, nós não temos nenhuma evidência, nenhuma pesquisa, nenhum doutorado, mestrado que fale, olha, sempre quando, né, que é certo isso, que a canjica aumente. Então, o que acontece muito é que quando o bebê tem fezes com secreção verde, né, secreção verde do tipo, né, escarro, né, aí a gente nós encaminhamos para o pediatra para ele diagnosticar se esse bebê está com alergia a proteínas do leite de vaca. Então, alguns bebês, depois que eles amamentam, recebem o leite materno, eles choram muito, eles se contraem muito de dor, e geralmente é sempre depois que eles mamam. Terminou de mamar, eles choram muito, sentem muita cólica, e aí a gente encaminha para o pediatra, e quando a mãe traz foto dessas fezes, a gente percebe que tem uma alteração na coloração e na consistência dessas fezes, nós encaminhamos o pediatra para ele diagnosticar, porque só o pediatra para diagnosticar se o bebê tem alergia a proteínas de leite de vaca. Mas se tiver, não proíbe o aleitamento, ela continua amamentando, só que diante de uma restrição alimentar. Certo? A segunda pergunta sobre o freio lingual. Então, nós realizamos. É obrigatória. Não é obrigatório. Então, todos os bebês, quando estão em aleitamento materno, quando nós percebemos que esse bebê, que a mãe tem uma produção presente, esse bebê não engorda, ou também, outra situação, o bebê engorda, só que essa mãe tem uma lesão que não cicatriza nunca no seio materno. Então, pode ser que esse bebê tenha o freno curto. Então, nós avaliamos. Na verdade, não é só nessas situações que a gente avalia, é rotina nossa. Todos os bebês que passam no nosso ambulatório de aleitamento materno, nós avaliamos o freno dessa criança para ver se ele precisa de um procedimento cirúrgico que é frenectomia. Freoctomia depende, existem vários tipos de corte, dependendo de como é o frênula dessa criança. Então, nós temos médicos que fazem isso e temos também o dentista que faz isso aqui no nosso ambulatório. E percebemos, sim, que depois desse procedimento, a criança começa a amamentar, começa a engordar, e a mãe também consegue ter essa cicatrização na lesão mamilar. Beleza. Muito obrigado, viu? Excelente. Mas não é obrigatório, nós observamos isso na prática. A mãe pode observar no dia a dia, meu bebê não está ganhando peso, o que está acontecendo? Eu tenho um monte de leite, então precisa ver, ou é a pega dele, ou ela não está conseguindo posicionar, ou pode ser o freno no curto, isso a gente consegue avaliar aqui no ambulatório do aleitamento. Entendi. Perfeito. Muito obrigado. Vamos lá. Acho que é a vez do
Minha vez. Samuel. Agora, a primeira pergunta quem fez foi o aluno Samuel. Agora quem vai fazer a pergunta é o professor Samuel. Ai. Mas enfim, eu achei muito interessante essa parte que a Cristiana falou, né? Que, tipo, não existe nenhum estudo científico de mestrado, doutorado, que fala se funciona ou não. Isso é muito interessante, né? Porque a gente cai nesse mundo aí, tipo, é fake news e etc. E a gente percebe que vocês partem para a parte do bem-estar, que reflete no psicológico, que é onde que pode ser a causa aí do que pode estar acontecendo aí sobre o estímulo da produção de leite, né? A gente está no século XXI, 2021, e no início claro, confesso, já estou mudando totalmente de assunto. A gente está num ano onde as pessoas realmente estão desconstruindo muitas coisas que a gente vem trazendo lá de trás, pontuando, batendo de frente e não aceitando. É um assunto muito polêmico, porque eu já vi muitas threads Instagram, Facebook, principalmente no Twitter. E a pergunta que eu pego é da aluna Caroline Vieira Domingues, do primeiro I, que ela pergunta se é proibido amamentar em público. Então, só retificando aqui uma informação que eu dei, existem sim estudos sobre alimentos, só que nenhum, não que eu falei que não existe, né? Existem sim, só que nós não temos ainda uma evidência muito forte, né? Porque dentro de várias pesquisas e estudos existe a classificação das evidências, então ainda não tem uma evidência, um estudo que traga uma evidência muito forte, né? Que tenha tido um número suficiente de N, né? N suficiente para garantir que essa evidência seja muito forte, que seja proibido tal alimento, entende? Seria nesse sentido. Agora, sobre proibir aleitamento materno em público, imagina, de jeito nenhum, né? No tempo lá dos indígenas do século XV, elas já amamentavam em público, inclusive hoje, né? Ainda fazem isso. Nós podemos sim amamentar em público, mas infelizmente ainda existem esse preconceito, né? Então, essa falta de respeito, na verdade, né? Nem preconceito também, falta de respeito das pessoas entenderem que aquilo ali é para a saúde do bebê. E também, sim, a gente sabe que existem, infelizmente, existem algumas mães que, né? Que a gente não está apontando, mas percebemos que existem sim algumas mães que ela está ali não só para amamentar, mas ela está ali para mostrar, né? Mas nós temos que respeitar essas mães, independente do objetivo delas, temos que respeitar as mães, e ela pode sim amamentar em público, se ela se sentir à vontade em fazer isso, mas existem meios de você amamentar em público sem precisar mostrar a sua mama ou o seu mamilo, né? Existem meios de fazer isso. Mas, se não estiver utilizando esses meios, ela precisa ser respeitada pela mídia, por todos, né? Uhum. Exatamente, essa parte do respeito super válido. E aquilo, o prazer da mãe amamentar, né? É uma experiência que ela tem, e outra, é a vida de uma criança, né? Tipo uma moda. Eu vou amamentar meu filho porque ele tá na moda. Entendeu? É uma coisa muito mais além, que eu concordo totalmente com as suas palavras, de respeitar a mãe, respeitar também o bebê, que é uma vida. Mas infelizmente entra a maturidade, né? Então, geralmente, nós percebemos que as mães mais jovens, elas têm sim um pouco de vergonha, né? E aí acabam dando a mamadeira e o artificial na rua e deixa para dar o seio só em casa, né? Porque tem, então, mas geralmente aí está diante da maturidade mesmo, né? Geralmente as mães mais maduras, que têm mais maturidade, que têm a consciência da importância do aleitamento materno e da importância desse respeito do aleitamento, elas fazem isso sem vergonha nenhuma. E é isso, obrigado. Henrico, com você. Vamos lá, enfim, já estamos chegando nessa reta final, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui muito interessante, por causa desse processo todo que nós estamos vivendo, né? Do processo de todas as variantes e tudo mais. Tem uma aluna que perguntou referente à vacina. Enfim, vamos lá, o nome dela é Rayane, e ela perguntou sobre a lactante, né? Que toma a vacina da Covid, se de fato ajuda a proteger o RN, ou é mito? Sim, já existem estudos com relação a isso, que
estão ainda alguns em andamento, outros já foram finalizados, né? Que a gente, se for pesquisar, consegue pesquisar, já encontrar alguns estudos que falam que passa sim. Inclusive, existem alguns pesquisadores já estão estudando o vírus o vírus no leite humano como uma proteção, né? O anticorpo, já tem estudos, né, em andamento sobre o anticorpo do Covid através do leite humano. Mas ainda está precoce, né? Mas com certeza não é proibido amamentar. Quando tiver com Covid, nós já distribuímos panfletos já aqui no nosso hospital sobre né, dizendo que a amamentação não é proibida. Se a mãe pegar Covid, ela não vai parar de amamentar por causa disso, porque, pelo contrário, ela vai estar passando anticorpos através do leite materno para esse bebê, então não é contraindicado o aleitamento. É favorável. Que bom. Chegamos nessa reta final, né, desse programa tão maravilhoso hoje, com tantas informações, né, tão ricas, nem fizemos todas, mas enfim, o que eu queria, assim, desde já agradecer a disponibilidade da senhora, enfim, mas antes da gente fazer o agradecimento final de todo esse processo, o que a senhora deixa de incentivo para essas mães, para essas lactantes, enfim, nesse processo como todo, como é importante o aleitamento materno? Bom, o aleitamento materno é super importante, como eu já disse, né, para a saúde física e mental do bebê e da nutriz, né? Então, procure sempre se informar, buscar um serviço próximo à sua casa, ou mesmo que não for próximo, existem alguns bancos que vão até o domicílio. Então, para as doadoras, nós temos vários bancos de leite no estado de São Paulo, em outros estados também. Cada banco de leite abrange uma região. Então, nós orientamos, cada banco orienta a sua região, e aí nós orientamos sobre aleitamento materno, orientamos como ela, né, como ela pode fazer para doar esse leite, e também como continuar com esse aleitamento materno exclusivo até 6 meses, e além de 6 meses, se ela retornar ao trabalho. Então, nós temos toda essa orientação. Então, os bancos de leite, eles não trabalham só para pasteurizar o leite, mas também para fornecer orientações sobre aleitamento materno e garantir a qualidade de vida da melhor forma possível para os seres humanos novos que estão por vir aí, os nossos bebês. Obrigado. Professora Vânia? Olha, eu aí nessa reta final, né, e aí já aproveitando para agradecer essa oportunidade da Cristiana falar aqui conosco, né? E que foi tão claro, né? Uma linguagem bacana, né? Para que todo mundo pudesse entender, que os nossos alunos aqui, nós professores e a nossa comunidade, né? Que possa entender sobre o aleitamento materno e a importância, né, disso tudo, né? E de cada vez mais, com certeza, pode contar conosco, né? Para que a gente possa fazer isso mais vezes, né? Então, acho que a importância, né, de tanto os nossos alunos terem esse conhecimento, mas principalmente dessas dúvidas, né, e esses mitos que muitas vezes acabam envolvendo, né, esse processo. Então, falando aí da canjica, né, da alimentação, né, os familiares nordestinos, e eu sou, né, eu venho dessa geração, o pessoal fala muito disso, viu? Por isso que as pessoas acabam comendo determinados produtos, porque tem mesmo essa crença de que isso melhora, viu, esse aspecto. Mas muito obrigada mesmo, viu? Acho que foi excelente, essa noite foi esclarecedora, né? E com certeza vamos continuar propagando aí o Agosto Dourado. Obrigada. Ok. HP? Estamos aqui, muito bem. Eu vou usar 2 palavrinhas para a doutora Cristiana, me permita chamá-la de doutora. Primeiro, parabéns por você ter nos proporcionado este momento de esclarecimentos, de contar algumas histórias e algumas experiências que são muito interessantes, né? A gente aprende quando a gente ouve a trajetória, ouve um pouco das experiências de vida de outras pessoas. Então, eu quero, primeiro, dar os parabéns por você ter participado do programa com a gente e deixar aqui a minha gratidão pelos esclarecimentos,
né, por ter respondido as perguntas dos nossos queridos alunos, e de certa forma, eu posso assegurar que a gente está buscando bastante, vou falar uma palavra da moda aí, como o Samuel gosta de dizer, a gente está buscando bastante engajamento, que nada mais é do que a participação. Então, a gente teve aí os alunos envolvidos num rápido projeto das duas ETECs de buscar matérias, né, ou posts para a gente publicar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no status do WhatsApp de todo mundo, com posts temáticos voltados para o Agosto Dourado, né, que fala justamente sobre a conscientização e a importância do aleitamento materno. Né? E a gente precisa realmente continuar esse debate, porque com isso a gente vai diminuindo os preconceitos, né, que existem na sociedade e que acabam causando a inibição ou a timidez nas meninas, nas moças, nas mulheres, em relação a amamentar em público. E a gente precisa discutir isso para minimizar também o aspecto da nossa sociedade machista e os homens entenderem, como o Samuel também colocou, que o aleitamento materno é vida, né? A gente tem que respeitar. E os homens só começam a entender melhor isso quando eles veem a sua namorada ou a sua esposa amamentando seu filho, né? Aí a gente vira a chavinha na cabeça da gente e a gente entende isso de forma diferente. Então, eu acho que é necessário e importante a gente disseminar esse debate e trabalhar na conscientização da importância do aleitamento materno. Parabéns mais uma vez, viu, Cristiana? E obrigado aí pela presença com a gente aqui. Obrigado, gente. Cristiana, eu vou fazer uma pergunta para você. Você aceita ficar mais 5 horas debatendo com a gente? Boa. Brincadeira. Eu acho que uma palavra que eu também poderia agregar junto com o HP é gratidão por esse momento. Eu nunca soube, até tipo, antes de começar agosto, que existia o Agosto Dourado. Não imaginava que existia essa parte de aleitamento e a gente ficou mais ou menos aqui 1h10 batendo papo e eu consegui literalmente, eu fiquei impactado porque eu prestei muita atenção, de verdade. Senti a seriedade disso. E eu tenho certeza que o aluno que está aí do outro lado da tela também está um pouco impactado porque não sabia da dimensão deste mês super importante. E uma coisa que está bem claro, a gente precisa divulgar isso, a gente precisa propagar isso. O aluno que está aí desse lado, quantas pessoas vocês conhecem aí que pode estar pegando essas informações, que é um conteúdo riquíssimo. Eu, inclusive, quando já tiver o link disponível, eu já vou mandar para minha prima. Minha prima, hoje, ela postou uma foto nas redes sociais dela, que ela ganhou gêmeos. Ela teve uma gravidez muito trabalhosa e etc. E eu tenho certeza que esse vídeo para ela vai edificar muito, né? E, não sei, vamos propagando aí, porque realmente eu senti muita seriedade nesse assunto, porque é aquilo. Se a gente não estimula essa campanha, são possivelmente bebês que vão acabar chegando a óbito por não ter um banco de aleitamento em relação a isso. E a gente está falando de vida. E é uma coisa que me sensibiliza muito, muito, muito mesmo, porque vida, eu vou falar, spoiler, eu também faço parte da Comissão de Prevenção de Acidentes Internos da CIPA, né? E comecei esse ano, então eu estou muito assim, muito pró-vida, muitas coisas pró-vida, etc. E, de verdade, muita gratidão por tudo, enfermeira Cristiana. Te desejo muito sucesso na vida. Espero que esse vídeo chegue aí nos infinitos dos infinitos dos infinitos, que você vá lá para Harvard compartilhar mais um pouco das suas experiências com todo mundo. Muito obrigada. Ok, eu agradeço a vocês pelo convite e por essa oportunidade de estar ajudando na divulgação, e agradeço a vocês pela importância que vocês têm, né, vocês deram hoje, né, pelo Agosto Dourado, e nos ajudaram a divulgar esse trabalho imenso mesmo, como vocês disseram. Eu mesma trabalhei na UTI neonatal durante 20 anos e eu não sabia como era imenso esse trabalho no banco de leite em prol do aleitamento materno, né? Então, eu trabalhava do lado, atendia os bebês e as mães e não tinha ideia desse serviço gigantesco,
desse maravilhoso, né, serviço que tem do Banco de Leite Humano, né, dos bancos de leites, né, todos, são vários, né, não só o nosso. Então, hoje eu valorizo muito e faço questão de ajudar no que for preciso na divulgação do aleitamento materno, que eu acho que a divulgação é tudo, né, para dar força para essas mães, dar coragem, empoderamento, para continuar nessa luta. Contra preconceito, contra machismo, tudo. Deixa eu fazer só um comentário rápido aqui. Você fala, né, que há 20 anos você trabalha com isso. Você deve ter começado a trabalhar literalmente na maternidade, porque você tem uma carinha de novinha. Sim. Então, não parece que tem 20 anos de experiência. Então, isso não é cantada também não, tá? Mas eu deixo aqui, ó, meu aplauso para você, viu? Eu acho Obrigada. Sim, eu comecei a trabalhar com 25 anos, eu tenho 2 filhos e amamentei meus 2 filhos, sou muito orgulhosa por isso. Que legal, parabéns. E agora, podendo passar a minha experiência para as mães de como é amamentar, então, para mim, foi super importante amamentar. Graças a Deus, eu consegui. Na luta não foi fácil, mas consegui até 8 meses amamentar os meus filhos. Mas hoje eu vejo que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter amamentado eles além de 8 meses. Porque eu consegui 7 meses de licença dos 2. Mas eu poderia ter amamentado eles além, né? Mas pela falta de informação, pela falta de divulgação, eu não consegui, eu não sabia que eu poderia tirar leite, né, no hospital, que eu poderia levar leite para o meu próprio filho, e aí eu jogava leite fora, na pia, no banheiro da UTI. Então, eu também era desinformada sobre o assunto, porque a mídia, porque o próprio serviço, o próprio hospital não divulgava tanto como a gente. Então, hoje, eu trabalhando no banco, eu faço de tudo para divulgar para o hospital inteiro a importância do meu trabalho e do serviço de todos os bancos de leite de São Paulo, de todos os estados aí, do Brasil todo. E o bom, muito obrigada pela ajuda na divulgação. E esse vídeo ele vai ficar totalmente disponível ao público e você também vai poder compartilhar com outras pessoas. Tipo, tem gente que não tem muita familiaridade e paciência de ficar lendo as coisas. Talvez a pessoa entre aqui no bate-papo, vai ver, nossa, que da hora. Ela se empolga e fala, nossa, mas já acabou? Foi tão rápido, passamos aqui 1 hora e pouquinha. O papo foi tão gostoso hoje, muito né? Bom. Este mês tão maravilhoso. Enfim, hoje eu acredito que nós aqui, nós professores, nós saímos com uma bagagem maravilhosa. Nessa noite tão maravilhosa de hoje, recebemos a enfermeira Cristiana Araújo. Uma salva de palmas para ela. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigado. Ela vai deixar... Ela também vai não deixar sei. aqui no nosso canal, galerinha, o WhatsApp da doação que ela ressaltou, ok? E vamos, novamente, como o professor Samuel disse, vamos aí espalhar esse vídeo, vamos curtir para informação. É utilidade pública. Se o governo federal não divulga, vamos nós divulgar. Professor Samuel. Eu só vou pedir uma coisa. Você está com o telefone rápido para verbalizar aqui na nossa transmissão? Isso. Será que ela tá? Só 1 minuto. Tá bom. A gente aguarda. Gente, maravilhosa. Que maravilhosa segundo programa desta forma, desta magnitude. Não é isso, galera? Sim, muito bom. Sensacional. O telefone do Centro, Ana Abraão, ele parece no seu WhatsApp, mas é o WhatsApp. Ele não começa com 9, mas ele é o WhatsApp, né? O WhatsApp Business. Então, é 5576-4891. Ele é tanto telefone quanto WhatsApp. É só a mãe que estiver interessada, tiver com qualquer dificuldade no aleitamento materno, é só enviar um WhatsApp por esse celular, ou se quiser ser doadora também, enviar uma mensagem nesse WhatsApp, que nós temos uma pessoa que né, faz a devolutiva aí para esclarecer qualquer dúvida ou agendar uma consulta se for preciso. Se puder repetir novamente, porque eu já sou atrapalhado. 5576-4891. Vai estar na descrição desse vídeo, tá, gente? Obrigado, muito obrigado de coração, viu? Muito obrigado. Obrigada a vocês, bom trabalho, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Um abraço, tchau. Tchau, professora Vânia, muito obrigado por hoje, professor HP, professor Samuel. Tchau, tchau a todos. Vamos lá, cadê HP? Quem é de beijo, como é que é? Cada um se despedindo. Tchau, tchau, galerinha.
Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.